Muito bem, 480 horas SGA. Eu quero que você imagine agora que você está arrumando a sua casa, você está arrumando um armário seu e de repente você encontra uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato foi um tio seu que te entregou essa caixa de sapato, te deu essa caixa de sapato há alguns anos atrás. Imagine aí uns 3 anos atrás. E você ganhou essa caixa de sapato, esse tio seu, quando ele faleceu, ele deixou essa caixa de sapato para você. E na época você ficou muito bravo, você ficou muito chateado. E você pegou essa caixa de sapato e jogou lá no seu armário. Porque esse tio seu, ele era uma pessoa muito rica. E ele deixou ali algumas coisas para outras pessoas, algumas coisas de maior valor. E para você, ele deixou aquela caixa de sapato. E hoje, ao arrumar o seu armário, quando você encontrou aquela caixa de sapato, você lembrou e você resolveu abrir aquela caixa de sapato. E quando você abriu aquela caixa de sapato, havia uma carta. E você começou a ler, abriu, foi abrir aquela carta, começou a ler aquela carta. E dentro daquele envelope havia um cheque. Havia um cheque de 10 milhões de reais. E nessa carta, seu tio, deixando esse cheque para você, ele falou nessa carta que a partir do momento que você encontrasse esse cheque, que era para você pegar esse cheque e você ligar ao banco, e a partir daquele momento que você ligasse ao banco e declarasse aquele cheque, após 3 anos você teria acesso a esse dinheiro, a esses 10 milhões de reais. E você só agora que você resolveu abrir essa caixa e encontrar. E mesmo você encontrando esse cheque de 10 milhões de reais e você amanhã você ligando ao banco e declarando ao banco que você encontrou o cheque, que você é a pessoa que tem posse daquele cheque, você só terá acesso a esses 10 milhões de reais daqui a 3 anos. Você terá que aguardar por 3 anos para ter acesso a 10 milhões de reais. Aí eu te pergunto, você ainda é um milionário ou só daqui a 3 anos você irá se tornar um milionário? E a resposta é simples, você é um milionário. Você tem o cheque, você tá com o cheque na mão, aquele cheque ele é seu, ele está nominal a você. Você tem posse sobre aquele dinheiro. Só que aquele dinheiro só vai se tornar real daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, após um longo processo, é quando esse dinheiro vai se tornar real. E eu quero que você encare esse desafio, esses próximos 17 dias aí do nosso desafio, como como esse cheque na sua mão. Esse desafio, ele é um cheque na sua mão. E ele tem um valor que você quiser dar a esse desafio. Seja 10 milhões, seja 1 milhão, seja 1.000 reais, seja 100 reais. Seja o simples valor, o monetário que você pagou para estar aqui nesse desafio. Só que ele só vai ter o real valor quando você passar pela jornada. Para algumas pessoas, esse desafio pode não ter o valor quanto vai ter para outra pessoa. Mas o que difere dessas duas pessoas? É o mundo em que ela se insere. É o mundo interno dela, o mundo externo dela, ele é reflexo do mundo interno dela. O seu mundo externo, ele é reflexo daquilo que você está vivendo internamente. Então esse desafio, ele pode ter o valor de 10 milhões de reais para você. Mas dependendo do quanto você está disposto a esperar esses 3 anos. Ou você tem um cheque no valor de 10 milhões de reais, mas você tem que esperar aquele processo de 3 anos. E durante aquele processo de 3 anos, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Talvez você possa nem ter mais, passar esses 3 anos, você nem conseguir ter o acesso a esse valor. Mas a questão aqui é a seguinte: existe um processo, existe uma jornada. E a mesma coisa aqui comigo nesse desafio. Esse desafio é um desafio para que você se conheça, para que você desenvolva e para que você entenda que tudo que acontece à sua volta, ele tem um valor.
E esse valor, quem vai determinar o quão valioso ele é você mesmo. Para algumas pessoas, esses exercícios já desses últimos dias podem achar que isso não tem valor algum. Só que o que eu quero propor para você? Faça. Independente, não julgue, né? Não julgue as atividades, não julgue o desafio. Simplesmente aplique. Recebeu uma atividade? Aplique. Qual é o valor que isso vai trazer para você? É só o tempo que vai dizer. Só existe uma jornada do emagrecimento, existe uma jornada de um desafio, existem tarefas para você realizar aqui. E simplesmente o fato de você ter esse cheque na mão não quer dizer que você tenha o dinheiro na mão. Estar aqui dentro desse desafio só vai te trazer o resultado se você respeitar a jornada que você tem que traçar. Se você respeitar o seu dia a dia que você vai ter que realizar aqui dentro. Aqui dentro vão acontecer diversas situações e aí dentro de você internamente também você vai receber diversas situações, diversas dificuldades. A sua mente ela vai colocar diversas barreiras para que você não realize o seu desafio diário. Então qual é o meu desafio de hoje para você? Eu quero que você pontualize quais são os pontos negativos e os pontos positivos para você entre realizar esse desafio. Fazer o desafio 480 horas sem glúten e sem açúcar, o que de positivo e o que de negativo. Hoje, ainda no início do desafio, o que você vê de positivo e o que você vê de negativo nesse desafio. É uma coisa nova, uma coisa que você não estava acostumado. Nós estamos ainda no início do desafio, já deu para você sentir um pouquinho da sua dificuldade, de quão difícil vai ser para você. Então coloca para mim, faça uma lista e me mande no WhatsApp. O que vai ser difícil? O que você vê de negativo e o que você vê de positivo? Vamos lá? Sucesso, um grande beijo!